Tá. entendendo? Agora, hoje, esse trabalho está muito entrosado com a consciencioterapia e com a conscienciometria, fora outras áreas que tem por aí. Agora, isso parte mais do processo aqui, tudo começou aqui mesmo no CAEC, para ajudar as pessoas. Você lembra, Shirley, quando você vinha há muitos anos aí, na época da cooperativa, que a gente falava de vez em quando sobre o acolhimento dos rapazes, das moças que chegavam, que estava tudo, não sabia para onde ia, tudo assim. Acho que você mesmo andou assistindo gente aí naquela ocasião. Nas vezes que você aparecia aí durante os cursos, não foi isso? Então, o problema agora, a AVA não, já está bem constituída, já tem gente que entende bem disso. O Leonardo Firmato é um dos melhores atualmente que entende isso. Que a situação é séria, porque é um casamento entre a conscienciometria e a consciencioterapia. Isso é assistência pura. Agora, por exemplo, um tenepsista, ele precisa conhecer essas três áreas: consciencioterapia, conscienciometria e AVA. Eu penso. Porque tudo é a área da assistência, o processo é sério. Não tem lógica isso para você? A outra pergunta é de hoje de manhã. Você falou assim, sair da linha quebrada e ir para a reta. É. Aí, quando você falou isso, eu comecei a pensar, não sei se é o que você quis dizer, mas é o que eu entendi, que tem a espiral evolutiva, não fazer o caminho da espiral, e fazer saltos e numa linha reta. Eu não sei se é isso que você quis dizer, mas foi o que eu entendi. Não, mas isso aí não é bem assim, não. Aí eu fiquei questionando isso. A espiral evolutiva é aquela pessoa que está sempre evoluindo, sempre colocando um ponto à frente. Se ela estaciona, ela regride dentro da espiral. Agora, o problema nosso aí que nós estamos falando não é isso. É que a vida da gente, se deixar, ela é sempre quebrada. Então, tem muitos altos e baixos, muito solavanco, deita, levanta, sabe como é que é? Agora, se nós começarmos a organizar a nossa vida, a disciplinar, a colocar tudo um pouco mais na linha certa, por exemplo, começa pela racionalidade, da pensenização. Então, você põe tudo retilíneo. E eu, por exemplo, posso falar assim: pois é, mas veja, eu quero até falar uma coisa para você, mas esse sabor está até muito quente, e não sei o que é. Enfim, eu posso ficar falando assim meia hora, não falei nada. Agora não, eu chego para você e falo assim: aqui, Chile, o problema é esse, bom, acabou. Isso é a retilinearidade do pensamento. Então, tem que começar pela retilinearidade, aquela pensenização reta. Nós chamamos isso de cosmolínea. Na hora que chega nessa pensenização cosmolínea, o processo da espiral fica melhor. Aí sim, você pode juntar com isso aí, você tem uma ideia. Porque todas as coisas vão fazer confluência. Elas são convergentes dentro de uma maneira positiva, dentro de um nível prolífico, de construção, edificante. Entende? Tem bom resultado. Enfim, o saldo da sua ficha evolutiva melhora, inevitavelmente. Então, essa que é a diferença. Agora, tudo é um processo de evolução, tem na sua relação, uma coisa com outra. Obrigada. Valdo, aqui no ar. Pode falar. Valdo, quais são as dicas que você poderia dar? No caso, eu estou fazendo o meu código pessoal de cosmoética. Tá? Então, comecei a elencar lá alguns princípios meus de rotinas pessoais, do que eu acho que é cosmoético, o que não é. O que mais que você poderia dar de dicas assim, na elaboração? O que eu penso mais é você começar de dentro para fora. Então, o processo é centrífugo. Começa a pensar tudo que você tem dentro de você e depois o que afeta fora. Porque não adianta pensar muito no centrípeto, aquilo que vem de fora para dentro. Então, a primeira coisa é isso que eu estava falando para a Shirley. Como é que é a sua pensenização atual? Há uma predominância retilínea ou de sinuosidade? Sinuosidade? É sinuosa ou é reta? Isso aí é uma das coisas mais sérias que tem, a partir disso. Então, coloque isso tudo em matéria de ideia, de emoção e das suas ações.
Depois põe o processo profissional. Depois, as relações sociais. Como é que é seu ciclo de relações atual? Outra coisa, o que está pendente, as pendências que estão ainda no ar, que ainda não assentaram. As reciclagens atuais, o que precisa? Agora, um dos problemas mais sérios que tem nesse código é o relacionamento com as outras pessoas. Como é que você reage com as outras pessoas? Até que ponto que você ainda é intrusivo? Todo mundo, se não tiver cuidado, se não pensa muito nisso, ainda é intrusivo. O percentual, por mínimo que seja, se há intrusão, é intrusivo. Então, por exemplo, viver sem uma intrusão pura é necessário muita auto-organização. E outra coisa, isso em todas as áreas. Todas as áreas. Agora, ó, uma das coisas que a gente não pode apelar para isso, por isso que eu estava falando aquele caso aí de manhã, sobre a CPC e CGC. As pessoas não apelarem para os problemas, igual aquela que chegou para mim e falou assim, Valdo, os amparadores estão sabendo tudo como a gente é, sabe que todo mundo aí é fraco, então eles perdoam todo mundo. Isso aí não é assim, não. Esse perdão em que a pessoa ela se torna coadjutora da marginalidade, não é perdão, isso é burrice. Não existe isso. O amparador vai até um ponto, a hora que aquilo, ele começou a se acumpliciar, se ele chegar naquilo, o que acontece? Ele vai fazer o quê? Estupro evolutivo. Essa é a hora de fazer o quê? A homem super. Ele vai se omitir de uma maneira superavitária. Então, vamos entender bem que esses dois processos devem entrar na análise, seleção, triagem das reações pessoais para formar esse código. Agora, outra coisa, o código, como eu estava falando de manhã, ele tem que ter no mínimo 10 itens. Tem pessoa que às vezes arranja 50, mas é preciso ter cuidado, porque a hora que coloca muita coisa, ela está defasando para minimizar o processo. Então, aquilo é como se escondesse alguma coisa debaixo do tapete. Tem que ser uma coisa objetiva, clara, direta, realista, franca. Senão não vai. Tem pessoa que faz o código e que fica, para ela, é impossível mostrar para os outros. De qualquer maneira, já é uma benção, já é o máximo, já conseguiu fazer alguma coisa, pelo menos para si mesmo. Agora, a única, eu de vez em quando, perguntar não ofende, se você fizer com educação. Então eu pergunto, você anda com esse código no bolso? Pelo menos isso? Que agora a pessoa fez para ela, mas deixa na gaveta, 5 anos depois ela vai ver o que ela fez, isso não resolve. Então vamos ser objetivos, práticos. Eu acho que por aí você já vai ter uma ideia da situação. Olhe agora a cosmovisão da sua vida, tá? Agora, ele é mutável, ou seja, eu posso ir agregando... Não, sempre vão acontecer coisas e você vai aperfeiçoando. Às vezes a pessoa começa com 10 itens, com o passar do tempo ela vai ter 30. Por quê? Ela chegou nas minúcias que ela não via, que havia uma necessidade daquilo, mas ela não via detalhes. Entendi. De início, todo mundo é grosso. É necessário colocar o microscópio dentro do telescópio e depois fazer o micrótomo. É aquilo que eu falo, sabe? Tá. Para chegar no tatuí. Tá, joia. Você sabe, aqueles que não estão acostumados com praia, tatuí, aquele bichinho pequenininho, geralmente o máximo que der desse tamanho aqui, ó. Isso aqui. Agora, ele enfia na areia e fica lá no fundo de tudo. Se a pessoa olha só na superfície, não acha o tatuí. Tem que ir até o fundo para ver como é que é. De modo que aí é uma procura do tatuí. Tá, joia. É o tatuí moral, ético, cosmoético, evolutivo, de percussiência, de parapsiquismo. Mais alguma coisa? Aqui, professor. Pode falar. Letra D.
Assim, hoje de manhã o senhor falou que, em função da nossa incompetência na TENEPS, a gente pode acabar expulsando o amparador do nosso convívio na hora da TENEPS. Aí o que fica? Fica um guia cego? Quando que o guia cego... Não, quase sempre é um assediador, não é bem guia cego. Não é guia... O assediador, às vezes, ele pode ser substituído pelo guia cego com o tempo. Mas a tendência, quando ocorre isso, que é numa crise, quase sempre tem assediador no meio e processo do passado. Por isso que a paraconexão aqui é importantíssima para a gente ver com aquilo que eu li aqui para vocês, que eu posso ler de novo. Porão consciencial, acidente de percurso, macro pecado destrutiva e melex. Agora, isso aí, pode pôr a melinha antes, pode pôr o subcérebro abdominal antes, ainda tem mais coisa para pôr. Entende? Tá, então não tem possibilidade de uma TENEP ser acompanhada por guia cego se eu estiver fazendo tudo direitinho. Ela não é TENEPS, ela acabou, era um assédio. Um assédio interconsciencial. TENEPS não tem assédio. Tá. É uma interassistência. Interassistência é uma coisa, assédio é outra. Interassistencialidade é uma coisa, entende? Sim. Vamos dizer, o processo da possessão, a perseguição, o assédio. Então, interassedialidade é uma coisa, interassistencialidade é outra coisa. Então, a TENEPS foi feita para a interassistencialidade. Interassédio é processo de possessão, mini-possessão, subjugação, enfim, assédio. Entende? Tá certo, obrigada. Pode falar. Na questão da troca do amparador, mas o contrário. A pessoa, o tenepsista, ele melhora, ele cresce e aí troca de amparador. Sim. Pode ocorrer do tenepsista assistir o amparador e eles evoluírem juntos? Não, ele está sempre fazendo isso. Toda a interassistencialidade é um processo Então, por que ocorre a troca do amparador? Porque esse amparador novo que chega, ele é mais técnico do que os dois que estavam trabalhando, a Consim e a Consciex. O novo amparador, ele é mais técnico do que o amparador anterior e mais técnico do que a Consim, com toda, às vezes, a cara de paisagem dela. Você entende? Vou ver isso. Então, é um upgrade muito sério, grande. Agora, todo mundo em 20 anos sempre vai ter troca de amparador. E outra coisa, os motivos, as razões, quase sempre são essas que nós estamos falando. É de melhoria mesmo. Agora, é normal. Se a pessoa ampliar, o tenepsista ampliar a sua assistência em outras áreas extra-tenepes, ele vai ter mais assistência. Depende dele. Se há um processo, por exemplo, em andamento sério, movimentando muita gente em matéria de tares, ele vai ter muito mais assistência em outras áreas. Isso tudo tem que ser levado em consideração. Tem lógica para você, ô cara? O problema é esse. Pode falar. Professor, em relação ao extrapolacionismo, tá? Ele é um fato inédito, novo, ou ele pode ser até uma rememoração, ou ele depende do repertório? Ele pode ser uma rememoração, por exemplo, não da vida anterior, mas de 4 vidas aí anteriores. Tudo isso é possível. Mas agora a tendência não é essa, não. O extrapolacionismo mesmo, mais comum, e que, vamos dizer assim, que cria mais reações positivas, é alguma consequência, vamos dizer, de um fenômeno, uma vivência parapsíquica que vinca a pessoa, marca, ela fica com a marca daquilo, positiva. Então, isso é muito sério. Então, por exemplo, uma pessoa que vive reclamando das coisas, de uma hora para outra vem os amparadores, dão um jeito dela sentir um deleite de uma hora para outra. Uma condição de euforia indizível, entende? Infalável, que não tem jeito de falar naquilo. Ela nunca tinha sentido isso naquele corpo que ela lembrasse. Aí ela vai ver, tem alguma coisa. É alguma coisa nisso, a situação é mais séria. Aquilo vinca, ela não vai esquecer.